o desfecho da história do Bob Esponja, o último episódio, o fim do horror. Então, antes de qualquer coisa, eu só queria pedir Último desculpa episódio pela da demora, série. porque eu tinha parte do roteiro pronta, assim como eu disse no último vídeo, não no último vídeo, que o último Deixa o vídeo like. foi estourar, mas no vídeo antes desse, só que O Bomba Atômico disse que me assistia já. Tu acha? Ele comentou, ah, Leozinho, eu sempre lhe acompanhei. Uma loucura, tu tá reagindo. Que mentira, brother. É o Bomba Atômico aqui, ó. Se inscreva, mas vamos me inscrever. Ó, que se inscreva. Falta só 1000 inscritos, boy. Pra ele bater 100 mil, boy. Inscreva aí, Barão. Inscreva aí, vá. Será que é verdade? Não sei, mas o conteúdo dele é bom, então se inscreva lá. meus amiguinhos... Não é famoso? Eu sou famoso o quê, boy? Claro que eu sou famoso. Sou mais conhecido... Tô errando, Léo. Isso é meu mod, isso é meu mod. Retendo Isso é meu a mod. primeira parte do roteiro. Então, eu vou tive banir que escrever você, boy. tudo do Eu zero vou e banir eu realmente vocês. estou muito irritado Irei por ter banir que fazer vocês isso apenas. um pouco tarde e ter que atrasar toda a produção do vídeo e ter um cachorro latindo do fundo que não cala a boca. Não sei se vocês estão ouvindo. Mata De o qualquer cachorro. modo, sim, eu sei que eu sou um idiota, não precisa comentar isso aqui embaixo. Mais ou menos isso me deu uma segunda chance de dar uma melhoradinha na primeira versão do roteiro, que tava meio crua, então, sei lá. Não sei se essa versão aqui ficou um pouco melhor, mas se ela parecer um pouco estranha, vocês já devem saber o porquê. Porque meio que eu tive que reescrever tudo nas pressas, senão isso aqui ia se atrasar mais ainda. Bom, como foi citado nos vídeos anteriores, o Bikini Bottom Horror é uma fan webcomic publicada no Sim, site eu lembro, Sion lembro. Simulation, onde a gente observa uma realidade alternativa do mundo do Bob Esponja completamente insana. Eu tô Sério, gostando, tô completamente gostando. maluca, Tô composta gostando, por violência estou e gostando. tudo que Gosto. é de bom. Acontece que no último episódio, após ter sido capturada por A cópias Sandy foi pro cultistas do céu. Patrick, a Sandy finalmente descobre quais eram os planos por trás do misterioso processo de reunião. Acontece que naquele abismo tão belo e magnífico, cópias da estrela que haviam se alimentado da carne dos cidadãos se entregavam para compor o corpo colossal daquele que Deixa havia eu comer, sido vocês já estão com torturado. medo já? Uma Vocês já estão enorme com medo? representação Segura minha mão. cruel da fome Segura e minha desejo mão de aqui, ó. vingança daquele que sofreu por tantos Aqui, ó. anos. Segura Na aqui, luta ó. contra Minha mão a aqui, ó. criatura, diversas Segura aqui, vidas onde tá foram minha mão? perdidas, como o Larry, que havia Segura ajudado aqui, ó. o Kraken a lutar contra as cópias, ou até mesmo o Plankton, que foi devorado Eu por vou uma deixar que pequena parar. cópia pouco tempo depois de revelar a única coisa que que parar com impedia a isso aí, boy. estrela de se regenerar: o fogo. Com o tempo, após o Molusco perder um dos seus corações e Sandy ter que voltar para a superfície após perder seu capacete, não havia sobrado mais ninguém para impedir que aquele caos se espalhasse por todo o oceano. Isso é, até um certo alguém repentinamente O Bob renascer. Esponja! Ele estava de volta. Na última vez em que a Esponja e o Estrela se encontraram, um dos dois havia sido cruelmente assassinado. Foi mesmo. Naquele momento, You a did it! situação não era Ele falou isso aí. tão diferente. Brota. O Estrela, justificavelmente The one. surpreendido com a presença que havia o salvado, pergunta I told you I kill you! como aquilo poderia Cara, é melhor dublagem. Eu vou parar com a dublagem. ser possível, afinal ele mesmo havia o matado. E aqui tá mais uma justificativa interessantíssima vinda diretamente da biologia real das esponjas do mar. Aí eu falei isso aí no primeiro episódio, boy. Falei, mano. Falaram, não, se você está louco. De acordo com Bob, as estrelas do mar não eram as únicas criaturas marinhas capazes de se regenerar, até porque esponjas do mar também possuíam essa capacidade, Aí, só que em ó. um patamar um pouco Léo, você deu spoiler. Não ser burro é se dar spoiler? diferente. Pra quem não sabe, as Ser burro não, né? Porque é um bagulho mó específico, isso da esponja do mar. Mas... saber da... poríferas, Nada a conhecidas ver, brother. vulgarmente como esponjas, possuem uma capacidade de regeneração tão absurda e constantemente presente na sua biologia, que algumas são Eu gostei que a galera ficou comentando, ah, eu gostei muito do seu exemplo do Neymar chuta na esponja. capazes de se recuperarem através de uma só célula. Ou seja, tu pode pintar e bordar com um animal desses que, enquanto ainda tiver uma célula sobrando, ela ainda vai ser capaz de se regenerar. E é basicamente com esse processo que o nosso amigo esponjoso voltou à vida, através dos restos do seu corpo que espirraram no Patrick quando ele estava o devorando. Aí, ó. Esses mesmos restos foram crescendo e se espalhando entre as milhares de cópias que o Rosado teria feito de si mesmo, permitindo que a massa biológica que antes formava o corpo quadrado e amigável do amarelado, agora se juntasse em um corpo incrivelmente maior e monstruoso. Ah, O interessante dessa porra! transformação é que enquanto o Bob virou vai uma crescendo esponja. cada vez mais por conta das células que Gostei, ele juntou, gostei. ele vai cantando a musiquinha da amizade que ele canta com o Plankton lá no episódio Não 10B lembro, da primeira não temporada lembro. do desenho. Porém, Não aqui lembro, meu amigo existem Pomba algumas Atômico. alterações na letra que deixam ela um pouquinho diferente. E ela fica mais ou menos assim. Canta aí pra nós F aí. é pela amizade que não dura pra sempre. U é para você me matou.
N é para qualquer lugar em que você pense que está seguro, pois não está aqui embaixo do mar sombrio. Vocês não têm ideia do quanto me dói o fato das rimas e significados das letras que formam a palavra fan se perderem na tradução. Mas vocês entenderam a vibe da coisa. Na sua forma bestial, o Porífera então questiona a estrela com uma pergunta muito parecida com aquela feita no início da história. Você sabe como as esponjas do mar se alimentam, Patrick? E assim como no início de tudo, o responsável pela pergunta... Isso aí é filtrando. E aí? Nada a ver, ó. Nada a ver. Ele faz filtração. Pergunta não espera por uma resposta, declarando que iria demonstrar como o processo ocorria, fazendo isso da forma mais prática possível. Ele começa utilizando seus poros para absorver a sua comida para dentro da sua pele. Tendo sua presa próxima o suficiente, seu corpo esponjoso realiza o processo de filtração para separar os nutrientes de qualquer material desnecessário. Nessa pequena demonstração, basicamente todas as cópias presentes na área foram simplesmente eliminadas, se transformando em apenas uma nuvem de sangue e dejetos que eram expelidas pelos poros da besta, com exceção do Patrick original, que por pouco é resgatada pelo Kraken. Após esse pequeno massacre... É a primeira vez que eu vi essa frase, né, mano? Alguém foi resgatado pelo Kraken. Inicial, o Porífera então se vira para o pequeno Patrick, afirmando que havia apenas mais uma estrela para ser extinta, forçando o pobre Rosado a implorar por perdão, repetindo várias vezes que estava please, I'm sorry, SpongeBob! I'm sorry, SpongeBob! Você gostou da dublagem? Por ter permitido que tudo aquilo acontecesse. I know you hit it! Eu leio errado ainda, boy. Que surpreendentemente faz com que a esponja responda que sabia muito bem que seu amigo estava arrependido, mas aquele que havia sido torturado não estava. Naquele momento, o monstro não era apenas uma consequência dos atos cruéis do seu siriguejo, mas sim algo muito pior. Algo que precisava ser parado imediatamente. O Molusco brinca que até seria interessante ver uma luta até a morte entre as duas criaturas que poderiam facilmente se regenerar. Porém, eles ainda precisavam de algum plano para acabar com aquilo. E por sorte, eles ainda se lembravam de qual foi o único elemento que impediu aquele que foi torturado de se regenerar. Que no caso, é o fogo. Assim, tendo mais um aliado para atrasar a criatura e o conhecimento o Lulin era grandão, né? de como terminar de uma vez com aquele pesadelo, a luta final finalmente se inicia. Tá porra! O Lula Molusco é meu pinto. O Bob Esponja é o da mulher. Antes da gente prosseguir, a narrativa acaba mudando seu foco para um personagem que acabou saindo de cena alguns capítulos atrás, que no caso é a Sandy. Naquele momento, ela se encontrava boiando no mar sem poder fazer nada, se culpando a todo momento por Sandy. E aí, que é isso aí? Sandy, por favor, Sandy. Eu estou ficando quente, por favor. Está aqui, ó. Sandy, por favor, Sandy. E sair da luta pelo simples fato de ser uma mamífero. Durante esse tempo de nascemos para mamar. Autodepreciação, ela percebe uma movimentação estranha na água. Repentinamente, algo grande começa a emergir. Grande o suficiente. Eu tenho que parar, boy, com essa coisa aí, boy. Eu tenho que parar, boy. Suficiente para levantar esquilo com ele. Acontece que esse objeto misterioso se tratava do bote invisível do falecido Homem-Sereia, sendo pilotado por um mexilhãozinho. Vocês percebem como vocês são ridículos, boy? Vocês ficam me crucificando, mas o que é que vocês falam aqui, ó? Tá vendo aí? Olha assim, meu Deus, assim. Aí quando tem oportunidade, ó, desgraça. Olha aí, ó. Que não estava muito acostumado a pilotar. Aparentemente, ele estava tentando chegar no Chato é reflexo do estímulo, carai. Cascudo, mas por não ter licença para dirigir, pilotar aquele bote com volante, painel e marcha invisível se mostrou ser um desafio muito grande. Ao ser questionado por Sandy, o Sidekick então revela o que havia acontecido com seu parceiro, como ele havia sido assassinado após usar uma máscara de estrela falsa que foi enviada do próprio Siri Cascudo, e como ele mesmo estava indo até lá para poder se vingar. Sandy acaba se lamentando por não poder ajudar sem seu equipamento de respiração, porém, por perceber o inflamável desejo de lutar daquela esquilo que nada tinha a ver com os pesadelos do mundo submarino, o mesmo acaba por ver o sucessor ideal para os poderes lendários do Homem-Sereia que se encontravam na sua máscara verdadeira. Ao oferecer essa mesma máscara para Esquilo, o mexilhão pergunta se agora ela poderia o levar para o Siri Cascudo, porém, ela tinha outros planos. Para o oeste. O retorno para a luta no fundo do mar é bem interessante porque reflete um pouco o que alguns de vocês questionaram bastante nos comentários do último vídeo, que no caso a bunda do Bob Esponja. Tá no momento que o Patrick se pergunta como eles iriam conseguir
fazer fogo no fundo do mar. Porém, o Molusco apenas responde com a frase: "Ah, então agora a física realmente importa". O que é muito bom, porque retorna um pouco pro humor meio autocrítico Então, que estava né? presente no começo Então. da narrativa. Com isso, os dois começam a pensar em possibilidades viáveis de como trazer fogo pro mar. O que faz com que o Molusco aponte para o Monte Fenda do Bikini, que seria um vulcão que estava adormecido há muitos anos. E isso é tecnicamente canon no universo do Bob Esponja, Tem? porque esse vulcão apareceu no episódio 142B da sétima Aí, temporada ó. e também no musical de 2016. Não vi Eu não musical. sabia disso, mas é bem interessante ver que Nem o criador sabia que tirou tinha esse vulcão do musical, nada. boy. Surpreendentemente, o Patrick é o primeiro a ter uma ideia, sugerindo que para tirar o Mentira, fogo mano. do Então já vulcão, parou de ser canon já, mano. Parou de ser canon, né? Patrick tendo ideia? seria só mover a E a ideia é boa? montanha para outro lugar. E por mais que essa ideia pareça idiota e simplista demais de início, Pior que não é boa, ela não. fazia todo sentido, Mover- porque eles precisavam apenas que mover a um pouco de montanha. lava fosse exposta para que a enorme monstruosidade pudesse ser jogada nela. Porém, enquanto os dois perdiam tempo pensando com cuidado em todas as possibilidades possíveis, o Porífera Mano, é o frame do Bob Esponja. Ah, mano. Eu queria. Ah, por favor. rasgava no meio um dos membros daquele que havia sido torturado. Esse dano, por outro lado, não parece ter tido muito efeito, à medida que com apenas um golpe de reação, a pele presente no rosto do Porífera é completamente arrancada de uma vez. Bem brutal. Infelizmente, a luta logo perde o Ai, Cadoris! foco à medida que passamos a ver o Kraken tentando expor a lava dormente na montanha, chegando até a brincar que para isso ele precisaria apenas mover montanhas, literalmente. Apenas. Tudo bem que ele não iria realmente empurrar a formação rochosa inteira de uma vez, mas precisava apenas quebrar pedras Tá o com medo? Tá com suficiente medo? para que a lava começasse a escorrer, Tá com medo do o Kraken? que acaba não dando certo. Mesmo ele usando toda a sua força presente naquela forma vermelha que a gente viu no episódio anterior. Ele até consegue realizar algumas fraturas com a ajuda dos seus tentáculos, mas não importava quanta força fizesse, sozinho É um bom argumento, mano. O cara desenhou Buda pro Bob, Patrick e Plankton, mas não fez pra Sandy. Aí é um bom argumento, pô. o Kraken nunca iria Você conseguir agora fazer o que teve era uma preciso. visão além Por de sorte, todos. esse não era o caso. O Kraken, mesmo sofrendo com o ostracismo aplicado por todos os moradores da cidade, ainda assim deu tudo de si para salvar aqueles E que lá haviam ele. sido forçados Lá a fazerem ele. parte daquele massacre injusto. E todo esse sacrifício certamente valeu a pena. Vindos diretamente do oeste, Esquilo Sereia e Mexilhãozinho retornam para a Fenda do Biquíni Olha lá. para se unirem aos esforços finais da luta contra a fome Ah, daquele que havia sido torturado. Junto deles, o grupo anarquista da Sra. Puff compunha parte do exército daqueles que se recusavam a morrer daquela forma, Tá, pô, toma trazendo nesse caminhão. consigo uma enorme máquina escavadora prontinha para concluir o trabalho que o Kraken Fortuna, havia né? iniciado. A cena era simplesmente deplorável. A enorme criatura amarela usava suas garras para rasgar a porra. pele densa e rosada da estrela do mar gigante, utilizando seus poros para se alimentar do sangue e da carne que escorriam dessas feridas. Ah, eu tô Mesmo com nessas medo! condições, Eu tô de com alguma medo! forma, Esquilo consegue reconhecer seu velho amigo, Aí, estando ó, ela feliz ficou por saber feliz. que o mesmo Ela havia ficou sobrevivido. feliz. Ela também revela que o grupo havia trazido aquela máquina, pois coincidentemente eles haviam tido a mesma ideia que Patrick e haviam roubado aquela máquina de escavação de uma plataforma de exploração de petróleo que ficava a alguns quilômetros dali, brincando que, pela primeira vez, o petróleo iria salvar o oceano. Dessa forma, Esquilo se vira mais uma vez com Oxi. seu amigo Molusco, Ah, olha o desenho que o cara faz. agradecendo por ele ter salvado sua vida e reafirmando que estava ali para ajudar naquela luta, ele gostando disso, ou não. Porém, apesar daquele reencontro ser muito bonito, Parilha para o quê, boy? e ser bem legal ver o grupo todo se Eu fiz nada, eu não falei nada. Eu não falei nada. Olha, a mão tá aqui, ó. Pelo amor de Deus. Eu não falei nada. Eu falei, ó, a imagem aqui que eu falar que é vocês que estão aí pensando aí, boy. Aí eu nem expressei o que era. reunindo mais uma vez, havia Cala a um boca, pequeno mano. detalhe que todos haviam deixado passar. Para que a máquina pudesse realizar a perfuração exata no canal subterrâneo que continha lava, seria preciso que alguém a controlasse manualmente. Como a pressão no momento da operação seria absurda, a lava iria cobrir completamente a máquina, acabando por matar quem estivesse lá dentro. A Sra. Puff é a primeira a afirmar que não poderia colocar um membro do seu grupo para realizar a escavação. Por isso, o pequeno mexilhão se oferece para fazer o serviço, declarando que seria o que o homem seria também faria, Ele e vai se aquela matar, iria né? ser sua última jogada para acabar com o mal. Sacrifício. Mas não havia tempo para elogios heróicos. Alguma coisa estava acontecendo na luta entre as duas monstruosidades. Repentinamente, um brilho Tô se fundindo. Não, meu obrigado, Cacau.
Caralho, tem muitos Cauã, né, mano? Muito obrigado, meu lindo, pelo Prime. Anormal aos poucos ia surgindo entre os dois, engolindo o porífero aos poucos como se fosse algum tipo de material vivo extremamente forte. Tu se lembra como as estrelas do mar se alimentam? Aquele Oh, mas de novo, boy. era o estômago do torturado, se expandindo cada vez mais para engolir todos de uma só vez. Tá, Não porra. havia mais volta. A partir Prolapso. daquele ponto, todos precisavam assumir Prolapso suas posições para que tudo ocorresse de acordo com o planejado. Esquilo Sereia e o Crack iriam tentar conduzir a batalha para uma posição mais adequada para o banho de lava. O grupo da Sra. Puff derrubaria o topo do vulcão, enquanto o Mexilhão faria o sacrifício final, marcando seu nome para sempre como um dos maiores heróis do fundo do mar. Ah lá, assim. A fúria infernal do vulcão Krakatoa podia ser observada de longe, sendo aquele o sinal necessário para que a dupla de parceiros pudesse avançar para atrair a criatura. Infelizmente, todo o otimismo que eles apresentavam os cegavam de ver o perigo que o órgão exposto daquele monstro oferecia. O porífera, que se esforçava ao máximo para deter o monstro, tinha sua pele derretida com um simples contato com a luz anormal que o estômago exibia. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais, porém, já era tarde demais. Boa parte do corpo do porífera já havia sido completamente dissolvido, e ele já não respondia mais nenhum chamado. O Kraken até tenta tirar sua tinta sobre o órgão, e a Esquilo tenta usar a força de suas mandíbulas para mastigar um dos braços de apoio da estrela. Porém, nada adiantava. Por outro lado, algo muito interessante acontecia em outro lugar. Talvez em um plano sobrenatural, ou talvez dentro da mente do falecido porífera. Porém, ali já não havia mais uma casca colossal e monstruosa para impedir que os dois ex-amigos pudessem se ver cara a cara. Naquela situação, despidos de qualquer obstáculo físico, cara tá na faculdade, mas tá na quinta série, boy. O que tornasse o conflito físico algo necessário, aquele que havia sido torturado transmite sua última mensagem. Bob Esponja, você não pode escapar. Dessa vez você vai ficar comigo para sempre. Esse é o momento em que você vai pagar o preço pelo seu descuido. Você devorou a minha carne por anos sem nem se preocupar em entender o que estava consumindo, mas a sua ignorância não absorve de nada. Assim que eu tiver absorvido cada célula do seu corpo, eu vou acabar com a Sandy, o Lula Molusco, toda a fenda do biquíni. Assim eu vou crescer um exército de estrelas. Nós iremos nos espalhar por todo o oceano, consumindo tudo indiscriminadamente. Assim como você. Mas primeiro eu vou aproveitar, despedaçando a sua mente. Dizendo isso, diversos anzóis descem da luz, atravessando a pele da esponja em uma única picada. O que é uma clara referência a Hellraiser junto ao visual do torturado, que lembra bastante a de um cenobita, mas isso é outra coisa. Talvez fosse pela dor extrema ou apenas pelo choque de toda a situação em que se encontrava, mas o esponja teve forças suficientes para dizer um único nome. Gary. O caracol também estava ali dentro de alguma forma, caminhando tranquilamente pelas... eu falei, né, mano, que o Gary, ele come estrelas do mar. Costas daquele que havia sido torturado, dando uma forte mordida em seu pescoço, o que na realidade era apenas uma representação do dano que ele mesmo havia causado ao estourar o estômago da criatura usando uma agulha. Sandy explica isso ter acontecido por caracóis tritões serem predadores naturais das estrelas do mar, mas é bem fácil pensar que ele conseguiu estourar o estômago facilmente porque o mesmo já estava bastante inflado, e é mais fácil estourar um balão completamente cheio do que um ainda murcho. A Skeleton confirma que havia conseguido retirar o equilíbrio da enorme estrela e que precisava apenas de uma grelha para que pudesse começar a fritada. O Kraken então se lembra do efeito que a presença daquele que havia sido torturado causa na mente dos seres vivos. Então ele tinha plena noção de que o porífera não estava morto, mas sim em um estado inconsciente de catatonia. Aquela era sua chance de se redimir por ter sido tão cruel com a pobre esponja em todos esses anos, garoto. implorando que ele acordasse, pois eles precisavam urgentemente de um mestre Kuka. Essas palavras tão simples podem não parecer muito motivacionais, porém são suficientes para gerar um certo efeito, e aquele que havia sido torturado também percebeu isso ao implorar que o seu amigo não abandonasse. Com seus tentáculos, o Kraken consegue abrir uma fenda no solo, expondo lava o suficiente para que o porífera realizasse seu golpe final. Ele ergue a criatura sobre sua cabeça e, em um último esforço, o arremessa diretamente no calor tão poderoso quanto a fome daquele que havia sido torturado. Diante desse painel belíssimo em que o porífera derruba seu amigo na lava, é apresentada uma pequena citação do livro Paraíso Perdido, escrito por John Milton, que diz o seguinte: ele, o poder todo-poderoso, o lançou fumegante do mar eterno de ruínas hediondas e combustão para baixo da perdição sem fundo. Ali, para habitar em grilhões de diamantes e fogo intenso, aquele que ousou desafiar
o Onipotente. Porra. Assim como o trecho do poema deixa Impotente? implícito, o fogo do vulcão rapidamente engole todo o corpo da criatura faminta, que por fim acaba se dissolvendo em uma nuvem de energia cósmica Agora acabou. que se desfaz nas águas Aí salgadas não do tem oceano. regeneração que Diante do regenere, alívio que filho. o fim da batalha proporcionava, o Porífera acaba se distraindo do solo que rachava sobre os seus pés. A enorme esponja rapidamente se pôs em queda livre, pronta Ele para dar um caiu. mergulho completo na perdição que afogou seu inimigo. O interessante é que enquanto na sua primeira morte o seu corpo foi salvo graças à capacidade regenerativa de sua espécie, e dessa vez o que o salva Patrick quer foi pegar um pedaço justamente dele, né? aqueles que lutaram para honrar sua memória, inclusive aquele que havia começado com tudo aquilo. Mas isso não importava, todos estavam juntos finalmente, juntos como era antes de todo aquele caos. Antes que o desejo cego por vingança de um se tornasse Vocês estão chorando aí? Estão pesadelo chorando? coletivo. E diante das ruínas da cidade destruída e dos corpos daqueles que haviam se tornado nada além de alimento, o horror da fenda do biquíni havia finalmente terminado. Aí, ó. Um mês após o massacre, ficou visível que as Tem coisas time haviam mudado skip. definitivamente. Alguns tentavam reconstruir Cara, tem time skip, mano. Achei fora. Vai aparecer o filho do Bob Esponja com a Sandy. suas casas e retornar à vida como era antes, enquanto outros preferiram seguir em frente e abraçar as novas condições o qual foram obrigados a adotar. Porém, mesmo assim, nada podia apagar a pior de todas as cicatrizes: o arrependimento. Vemos o Patrick diante de um memorial a todos que morreram naquele dia, se recusando a esquecer toda a Morreu muita crueldade gente. que ele mesmo havia permitido. A que Pérola com acontecesse. raiva. Mas se sentir culpado não seria o suficiente Pérola para com compensar raiva, todas as filho. vidas tiradas, e ele sabia disso. Como parte do plano de ataque, aquele que havia sido torturado teria esperado que Pérola, a baleia e filha adotiva do seu siriguejo, saísse da cidade em uma viagem escolar. Afinal, por ser um dos predadores mais perigosos do mar, poderia ser um grande obstáculo para o sucesso do plano. Ela Então. até declara que iria fazer justiça em nome do seu pai, mas Sandy faz questão de lembrar que tudo aquilo havia sido responsabilidade do próprio caranguejo. É, e o seu então. destino havia sido exatamente o que ele merecia. Por mais duras que essas palavras parecessem, foram suficientes Ih, não mentiu, não mentiu. Sperm, eu também tava tentando entender o que era, boy. Eu também tava tentando entender o que era, boy. para fazer Pérola Tá vendo? Eu nem preciso falar nada, boy. Eu nem preciso falar nada, boy. desistir de sua ideia. Patrick segue a se lamentar, dizendo para Esquilo que desejava nunca ter comido aquele hambúrguer mal passado. Porém, Sandy afirma que não havia mais como voltar atrás. Como é que a culpa E é seguir em minha, frente boy? era a única coisa que eles podiam fazer no momento. Enquanto a cidade se reerguia, o Bob teria aberto seu próprio restaurante Que de legal. sanduíches veganos. Os belos hambúrgueres, ou Pretty Berries, apresentados aqui, também se tratam de uma referência aos Ah, mas ninguém merece, pô. Vegano. hambúrgueres coloridos propostos pelo Bob no episódio 25B da segunda temporada do desenho. A questão é que, assim como naquele episódio, a esponja mostra um interesse anormal no lucro que o restaurante oferece, sendo que aqui, quando questionado por Sandy sobre o motivo dele estar tão ocupado nos últimos dias, ele responde que sem o Plankton e o siriguejo na jogada, a população não teria para onde ir além do seu novo restaurante. Mas isso não é exatamente o que importa, afinal Sandy estava ali por outro motivo. Bob Esponja deixou de ser o Bob Esponja. Ele tá dizendo na hora que 2 cabas morreu aí, ó. Vou ganhar meu dinheiro com meus hambúrguer. Tinha uma certa coisinha que ainda estava muito estranha em toda a situação que iniciou os planos daquele que havia sido torturado. Afinal, o Patrick original teve as memórias compartilhadas com o torturado após comer um hambúrguer de siri mal passado. E todos sabem que o Bob nunca teria servido um hambúrguer mal passado acidentalmente. Então, sim, o Bob sabia o que o siriguejo estava fazendo com a cópia do Estrela e serviu o hambúrguer deliberadamente para que o Patrick soubesse disso. O motivo para isso Eita! tudo não fica muito claro. Porém, é curioso que após toda essa destruição, ele tenha aberto o próprio restaurante Ó o plot, mano. Ele queria matar o seu siriguejo pra abrir a hamburgueria dele, mano. e feito cópias de si mesmo para ajudarem na reconstrução da cidade. Ou melhor, ele chega ao ponto de se referir ao Siri Cascudo como se fosse a cidade dele naquele momento. Sandy obviamente se posiciona contra o que a esponja estava planejando fazer, porém o mesmo argumenta que aquela era a época de curar as feridas, e não criar novas. Afinal, quando você tira uma casca do machucado, a única coisa que você consegue é mais sangue.
Por fim, a esponja oferece um dos seus belíssimos hambúrgueres, prometendo que assim que a esquilo terminasse de comer, ela se sentiria muito bem. O que a esquilo acaba respondendo com um tiro surpresa bem em sua cabeça. Dessa forma, diversas outras cópias do esponja avançam para atacar com uma fúria quase semelhante ao que as cópias do Patrick também apresentavam. Porém, dessa vez, muito pior. Apenas com as poucas cópias presentes no estabelecimento, o conjunto de corpos passa a formar uma outra enorme criatura que, por sorte, era apenas parte da imaginação da esquilo, que simplesmente nega o sanduíche. Saindo daquele restaurante, Sandy ainda precisava se despedir de mais alguém. Seu amigo Lula Molusco, que quase morreu diversas vezes apenas pra salvar as pessoas. Aí, ó, o verdadeiro herói aí, ó. O verdadeiro herói protagonista dessa série. Ao seu redor. Ela lamenta internamente por não poder contar a verdade pra ele. Afinal, ela possui uma dívida altíssima com o Molusco por ter salvado sua vida pouco antes da batalha final. Porém, provocar um novo conflito que poderia ser até mais sangrento que o anterior seria uma péssima ideia. Enquanto pensava consigo mesma, um molusco surge próximo a ela. Seu corpo ainda estava razoavelmente modificado, pois demoraria um tempo até que ele retornasse à sua biologia original. Não que fosse algo que ele realmente quisesse. Afinal, a forma de Vamos virar um casal, quer valer? Quer valer? Kraken o permitia continuar lutando em defesa daqueles que não podiam fazer nada, como o herói que o mexilhãozinho teria sido. Mas um mexilhãozinho não seria tão icônico sem um Homem-Sereia ao seu lado. Ou melhor, a Esquilo-Sereia. Porém, ela também nega a proposta, afirmando que dessa vez ela precisava ser ela mesma. Por isso, precisava tentar reconstruir sua vida longe dali, no Texas, sua cidade natal. Ela vai embora. Antes de se despedir, Sandy oferece um símbolo de sua gratidão. Uma clarineta feita com a madeira da árvore que ficava em sua árvore dona. Um presente muito simples, porém que significou bastante pro Molusco. Acontece que, assim como os cidadãos da Fenda do Biquíni, que não conseguiam mais seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido, Sandy, mesmo de volta na terra seca da superfície, não conseguia ver tudo da mesma forma. Olha esse esquilo aqui, rapaz. Dias, corromperam e perverteram as memórias felizes de todos os anos em que foi uma cientista otimista estudando a vida marinha com seus amigos peixes. E a partir daquele momento, o abismo não estava mais no fundo do oceano, mas estava presente em forma de cicatriz dentro da sua alma. Meus amigos, eu sei que muita gente... Eu até coloquei isso no Twitter, não foi essa semana? Que eu sei que muita gente vai... Pode acabar reclamando do final, porque eu também tive essa mesma sensação. Eu tive um mixed feelings. Foi uma boa jornada, foi uma boa jornada. Sensação misturada. Foi uma boa jornada. Não bem o que sentir. Mas com certeza eu não fiquei decepcionado com esse final, sério. Eu simplesmente adorei todo o quadrinho. Não tem nenhum ponto da história que eu acho que tenha ficado um pouco ruim assim, não, tá ligado? Eu acho que a história consegue se seguir muito bem. Porque, primeiro, desde o começo, a história não é perfeita. Tipo, desde o começo, a história é muito rápida, as coisas são bem simples. Então, a história vai seguindo e as coisas vão acontecendo da mesma forma. Então, a história se manteve fiel, tá ligado? Se manteve fiel do começo até o final. Eu acho isso bem válido. Até porque, como eu disse, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, não sei se eu falei isso, mas eu devorei esse quadrinho. O Raik me mandou o link, assim, tava trabalhando, tá ligado? Muito Ele mandou foda. o link, aí eu olhei só pelo meme, tá ligado? Vou dar uma olhada pra ver no que é. E eu literalmente li tudo, a assim, arte realmente é muito bonita mesmo. Mesmo dia, foda-se o trabalho. Eu li tudo ali, eu fiquei tão, tipo, caralho, que incrível, mano. Depois eu descobri que tem um álbum musical, depois eu descobri que tem animação, eu descobri, caraca, tem muita coisa disso aqui, como eu nunca ouvi falar disso. E, sério, eu fiquei muito empolgado, eu gostei muito desse quadrinho. Só que eu tenho algumas pequenas críticas com relação a algumas coisinhas que talvez sejam só o meu gosto pessoal, não sei. Então, antes de eu começar a elogiar, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que me incomodaram. A primeira coisa que me deixou um pouco incomodado foi com relação à morte do Plankton lá no segundo episódio. Eu não sei que capítulo é, mas eu sei que, tipo, nessas séries de vídeo que a gente tá fazendo, a morte do Plankton acontece no último episódio. Porque ele morreu de uma forma muito... rápida. Tá ligado? Muito, tipo... Se tu tirar o Plankton da história e colocar, sei lá, sua Karen no robô, a história continua do mesmo jeito, porque a única coisa que ele fez foi trair a Sandy, aí depois ele descobre que o fogo machuca o torturado e ele morre, tá ligado? É isso, tipo, ele não faz nada pra se redimir exatamente. Mas tá, porque ele se redime se ele morreu. Entendeu? Tá, mas
sei lá, podia ter dado um pouco... Ele podia ter morrido no final, ele podia ter continuado lutando. Talvez o carinha tenha matado ele, porque aquele robô dele lá era o apelão, né? Já que ele podia jogar fogo a qualquer momento, ele tinha espada e o caramba. Eu achei uma boa morte. Pacific Rim. Eu achei uma boa morte, sei lá, pô. ele podia ter dado Uma boa despedida entre ele e a Karen. Jeito, tá ligado? Eu Porque gostei. eu honestamente acho que o Plankton merecia um pouco mais, porque fora a Sandy, ele é o carinha mais inteligente da cidade, né? Ele é o mais inteligente da fã do biquinho. Então ele podia ter feito alguma coisa a mais. E ele morre ali. Tudo bem, a morte dele, tipo, a cena da morte é bem dramática e realmente me deixou bem chateado, tá ligado? Eu fiquei bem triste de ver ele morrendo e pedindo pra Karen se salvar e dizendo que ama ela. Isso foi, né, foi meio complicado ali de engolir, mas... eu queria um pouco mais do Plankton. É porque eu gosto muito do Plankton, sério, eu gosto muito dele. E eu queria um pouquinho mais dele. Um pouquinho mais. Talvez se ele tivesse morrido. Tipo o Larry, Vou botar né? mais peba. O do Michelãozinho foi meia peba. Primeiro. Sei lá, não... O cara virou a geladeira da Atomic Heart. Podia ter morrido ali no final, junto com o mexilhãozinho, tá ligado? Eles podiam ter feito alguma coisa, não sei. Sei lá. Não consigo pensar. De madrugada eu tô com sono. Agora, a segunda coisa que me incomodou Ixi, pro cara, ele não mano. A falta de foco no que realmente importa. Tipo, ali no final, a gente tem o retorno já fala do Superman. Do Bob Esponja. O retorno do Bob Esponja, na forma de porífera, né? Lutando contra o torturado, velho. São duas criaturas que se regeneram pra sempre, né? Lutando ali. E é isso que eu queria ver, pô. Tipo, eu queria ver os bichos lutando, eu queria mais foco nele. Tipo, sei lá, eu gostava de desenhar algumas páginas a mais de luta entre os dois, tá ligado? Porque a gente mostra só uns quatro painéis de luta. Chico, a senhora, cala a boca, mano. Pro Lula Molusco e o Patrick. Mostra um pouquinho da luta, aí volta a atenção pra cima. Tipo, cara, eu acho que... Não, o meu problema não é exatamente... Os caras estão se perdendo já, pô. Vocês já foram melhor, melhor, mano. Nesse momento, tá ligado? Porque chega no ponto em que a luta tá rolando, a gente não tá vendo, e tudo começa a acontecer muito rápido. Eu, honestamente, acho que esse final é um pouquinho rápido demais, tá ligado? Porque o Porífera, o Bob Esponja aparece. Aí ele vira o Porífera. Eu gostei, aí mano. Aí o Patrick e o Lula Molusco tem a ideia de ver a montanha, de coisar a montanha. Aí chega a Sandy, aí eles coisam a montanha. Aí eles abrem. Aí o Bob Esponja entra lá naquele jogo mental lá com o Patrick, que é uma cena muito foda, aquela cena desde dois lados. É porque tudo tava acontecendo ao mesmo tempo, pô. E na animação... Você jogar RPG, Pomba Atômico, na moral, cara. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, mano. Não é um seguido do outro. Que os carinhas fizeram, eu nem sei que canal foi. Tem animação, que da hora. Mas na animação essa cena é incrível. Mas foi muito rápido, tipo, narrativamente. Mas eu acho que foi um pouco rápido O Pomba Atômico foi pro caralho. Volte pra nós, Pomba Atômico. Não vá por aí, meu amigo. Joga o Patrick na lava. Aí tem a citação a Paraíso Perdido e tal. Vocês concordaram com o que ele falou? São muito incríveis, sério, muito bom. Mas eu acho que faltou, antes disso, faltou um impacto. Porque a gente tem o sacrifício do mexilhãozinho, que passa completamente despercebido, tá ligado? Tipo, acontece e foda-se. Tipo, honestamente, a morte do mexilhãozinho foi gratuita. Não, contudo. Eu não tinha nenhum apelo só por ele. Verdade. Por isso que eu digo, podia ser o Plankton ali, naquele momento, se redimindo. E o mexilhãozinho continuava vivo, sei lá. Vai que ele continua vivo com o Lula Molusco, sei lá, qualquer coisa assim, tá ligado? Tipo, aí lá, o mexilhãozinho morre. Aí a Sandy ganha os poderes do Homem-Sereia e não faz nada com isso, tá ligado? Ah, mas ela mastigou o bracinho do torturado. Foda-se. Tipo, ela não fez nada, só apareceu e mastigou isso, tá ligado? Não fez mais nada. Tudo bem, ela trouxe a galera lá da Senhora Puff com a máquina e tererel, mas, tipo, nada que outro personagem também não possa ter feito, tá ligado? Ela tinha o poder do Homem-Sereia, velho. Ela podia ter feito alguma coisa a mais com isso. Eu não sei. Essa parte me pegou um pouquinho. Eu acho que faltou um pouco de cuidado. Porém, passando pra parte que eu gostei do muito nada o microfone fala, não quero. Pegada terror cósmico na veia, tá ligado? Momentos como a Sandy olhando pro abismo, ou o próprio Lula Molusco olhando dentro do estômago do torturado e vendo o mesmo abismo, tá ligado? Tipo, nunca é explicado por que o abismo é daquele jeito e por que Você sabe quando você olha pro abismo, o abismo olha... Ah, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Isso é muito incrível. Dinheiros! Ixi, Maria. Cibru Xereda. X100.
Onde está sinais de outro rabo, Liuzinho 103 tu. Então, meu lindo, deixa eu falar pra você. Tá sendo difícil eu estar fazendo live, mano. Eu tô fazendo o quê? 2 horas de live por dia, mais ou menos, né? Quando dá, a faculdade voltou, filho. É complicado. E antigamente a gente tava assistindo RPG porque eu tinha um dia de folga na semana. Agora eu tenho uma live de segunda a sexta. No final, o final da Sandy, voltando pra superfície, olhando pro céu e vendo o abismo, né? Mas RPG pra não jogar é sábado e que domingo. nem o final do Sussurros na Escuridão, do Lovecraft, tá ligado? Que o Foi, tu falou lá no início. encontra lá HP com Lovecraft, os Harry Potter e alienígenas, Lovecraft. fica lá chocado, descobre que existem alienígenas. Aí ele começa a olhar pro céu, que ele gostava de fazer antes. Ele não se sente mais seguro olhando pro céu, porque as estrelas parecem pequenos olhinhos encarando ele o tempo todo. Então eu tive essa mesma pegada no final aí, tá ligado? Eu adorei essa parte da Sandy simplesmente não querendo continuar na fila do biquíni e continuar a vida dela em outro lugar. Essa parte foi muito boa. O Patrick arrependido ali. O Patrick arrependido também não fez muita coisa, mas eu acho que não tinha muita coisa pra ele mas fazer. é legal mesmo. ele Mas se é só pra arrepender, deixar tá ligado? claro que realmente o problema era o torturado. O torturado era o problema, não era o Patrick em si, né? O Patrick em si só teve o link mental com o torturado e foi só mais uma marionete dele, apesar de ser original, né? Ah, e outra coisa. Depois... Eita porra, do nada, muito obrigado, meu lindo, pelo inscrição de presente. Gostei pra caramba. Eita, ele deu pro Cauã? Claro, todo mundo. É óbvio que eu adoro Foi pro Cauã, não. Foi pro Cauã, não. Não, foi não. a violência gráfica do padrinho, entendeu? E eu Foi pro adoro X-Stars. o traço do carinha que desenha, né? Eu nem lembro o nome dele. Mas aquela Dei pro Cauã? Por pouco você não deu pro Cauã. cena, torturado, tipo, saindo do chão e o Lula Molusco na forma de Kraken, tem que já adiante. é gigante, olhando aquilo, assim, do tamanho de uma formiguinha, tá ligado? De tão grande que o torturado é uma cena magnífica, tá ligado? Eu queria ter aquele painel no quadro. Sério, eu queria muito. É sério, é muito bonito. É nível Berserk, tá ligado? Não, Tipo, parecia nível Berserk também não, boy. Ó, a putaria, boy. lendo o mangá de Berserk. Ai, tu exagerou pra porra, hein, boy. Tá ligado? Tão bonito que é Não, o mano. traço dessa cena. Sem contar que outra coisa que eu queria elogiar bastante com a Cara, cabeça o cara da também, Coreia esse sem cara querer, é com relação ao Bomba apelo atômica emocional agora, de certos boy. momentos. Tipo, tudo bem que algumas coisas parecem ser rápidas demais, outras coisas parecem ser um pouco rápidas. Mas sério, Só se for do anime. o carinha que criou a HQ, né? Ele não é só um bom desenhista, como ele é um bom roteirista, sério. Os momentos lá do Lula Molusco se sentindo culpado de ter sido escroto com o Bob Esponja, ou o encontro do Bob Esponja com o torturado ali naquela cena toda branca ali, tá ligado? O diálogo Ele tirou uma carreira, foi isso mesmo que eu escutei? do... Puta que pariu. O diálogo do torturado do Bob Esponja é um negócio bem bacana, velho. É nível... alguma coisa que tu leria num livro, tá ligado? Tá explicado a comparação, boy. Bem interessante, muito bem escrito. O quadrinho em si é muito bem escrito. Eu acho que eu nem conseguiria É bem escrito, eu gostei, eu gostei. O valor artístico dessa obra. Eu gostei, Nossa, eu tô mano. um babaca agora. Mas tipo, se eu fosse dar uma nota de, sei lá, Tu vai dar 10, boy. 0 a 10, tá ligado? Eu acho que eu daria uns 9,5 facilmente, tá ligado? Aí, eu ó. não daria 10, justamente por causa desses pequenos detalhezinhos que eu citei ainda agora, como coisas indo rápido demais, entendeu? Mas... sério, o resto tudo compensa. E esse quadrinho é muito bom. E eu quero muito que o carinha do Senhor do Simulation faça mais, tá ligado? Com outras obras. Eu tenho 3! Ele falando aí, ó. Ele tá falando sobre pênis, vocês que não estão ligados. Não precisa ser parecido, tá ligado? Não precisa ser de horror cósmico também. Ele pode pegar outra, tipo, ir em outro caminho, tá ligado? Uma coisa, sei lá, uma coisa mais séria e pesada. Ou o próprio quadrinho original dele, sério. Pô, tu sabe, eu tava se ele assistindo. produzir algo nesse nível, 8 e 10? nesse nível, eu juro que eu vou cobrir tudo, tá ligado? Porque o cara é muito Eu gostei, mano. Eu dava um 7,5. ele no Patreon. E, Um sério, 7,5, galera, se mano. quer Eu daria apoiar um o maluquinho, 7,5. Se tu gostou dessa série, É, então, apoia o carinha lá tá no ligado? Patreon, Faltou um ou sexo. simplesmente comenta lá no site dele pra dar o apoio pro carinha. Porque, sério, ele merece muito. Essa série é muito boa. Agora, pra gente concluir, vai começar a sessão de agradecimentos. E eu queria agradecer Muito obrigado, Muliro. principalmente Muliro vai estar assistindo meu vídeo de qualquer forma. Muito obrigado, Muliro, por estar assistindo meu vídeo aqui. aos membros de platina do canal, né? Os pombíssimos de platina. Muito Aí, o Muliro aí, ó. Muito obrigado, Muliro. obrigado, Dimitri, que é um carinha novo. Muito obrigado, Muni e Murilo Lobos, que é o
nosso camaradinha, tá ligado? Muito obrigado vocês, sério mesmo. Obrigado do fundo do coração. E com isso eu tô agradecendo também a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês, sério. Todos vocês merecem um aplauso, sério. Muito obrigado a todos vocês, sério mesmo. Vocês não... Ô, Lula Molusco é pica, hein? Melhor personagem. precisavam, eu falo isso sempre, não precisavam apoiar desse jeito, mas mesmo assim vocês continuam, não sei porquê, mas muito obrigado do mesmo jeito. E a gente Sei porque aceite dinheiros, deixe de ser humilde. Aceite dinheiros na sua cara. promete continuar lançando vídeos com qualidade, né? Que eu juro que a gente tá tentando. Nisso eu também queria agradecer ao nosso amigo Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente. Que pergunta é essa, sempre. boy? E sério, o último vídeo dele de Smile Tapes foi muito bom. E eu não tô falando isso só por ele ter me livrado do sofrimento que ia ser se eu fizesse vídeo de Smile Tapes. Então, muito obrigado. O cara não assistiu nem o vídeo todo, mano. O cara não assistiu. Que é isso aí, mano? Obrigado, Sourá. Sério, aplaudam ele porque o maluco merece. O O YouTube é todo bugado, mano. Vem quando eu assisto o vídeo todinho, parece que eu nem vi. Eu fico com uma raiva. vídeo dele tá muito bom, tá muito interessante. E ele quase me convenceu que Smile Tapes é bom. Quase me convenceu. Faltou É porque tu não terminou de ver o vídeo. Terminou de ver. Ele vai lhe convencer. Eu tô brincando os um cabos. pouquinho. Eu queria agradecer também ao Raiken, e eu acho que vocês deveriam agradecer ele também, porque se não fosse ele me recomendando, eu nunca teria conhecido essa HQ e eu teria passado despercebido, e esses vídeos nunca teriam acontecido. Então, é exatamente isso. Muito obrigado, Raiken, por ter Muito obrigado, editado Raiken. esse roteiro e por ter recomendado o vídeo. O vídeo não, o tema. E basicamente é isso. É motivo pra Agradecer ao comemoração. Léo também. Primeira vez que Agradecer ao termino uma Batom. série no canal, né? 3 vídeos é o suficiente, mas foda. sério, finalmente terminei. Basicamente é isso. Muito foda, Eu sou o gostei, Thales gostei. do Bomba Atômico e a Gostei. gente se vê na semana que Gostei, vem. mano. Tchau, tchau. Mas deixa eu ver o que é que o Pomba Atômico fala. Que até agora eu não sei, tá ligado? A gente tá assistindo aqui esses vídeos ali. As incríveis criaturas de carne. Oxi, como assim, mano? As loucuras de Gilbert Garfield. Ah, ele posta vídeo de terror. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Pomba Atômico, por favor. A morte de Bob. É isso aqui, né? Que vocês falaram. Ah, Leozinho, é um resumo. Resumo do que ele fez. Muito bom, mano. Muito bom, mano. O canal dele tá na descrição. Tá faltando só 1000 inscritos, praticamente 1200 pra ele bater 1 milhão. 1 milhão? 100 mil. Então se inscrevam, tá? Se inscrevam, boy. Pelo amor de Deus.